Paulo aos Colossenses, capítulo de número 3, versículos 23 e 24. Depois dessa epístola, a gente vai para um outro texto, que é em 2 Coríntios, capítulo de número 11. Colossenses 3, versículo 23 e 24, diz assim a palavra do Senhor. E tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como ao Senhor e não aos homens, sabendo que recebereis do Senhor o galardão da herança, porque a Cristo o Senhor servis. Eu quero que vocês repitam todas comigo, quando eu disser 1, 2, 3, o versículo 24. 1, 2, 3. Aleluia, glória a Deus. Agora vamos para 2 Coríntios, capítulo 11. Aleluia. Se o Espírito de Deus nos permitir, nós vamos falar sobre o apóstolo Paulo, exemplo do crente e servo. 2 Coríntios 11, a começar do versículo de número 24, nós vamos até o 28. Mas nós vamos fazer uma leitura participativa. Eu leio o 24, você lê o 25, eu vou ler nos números pares e vocês leem os números ímpares, até nós chegarmos ao 28, que é o nosso último versículo. Amém? Diz assim: recebei dos judeus 5 quarentenas de açoite menos 1. Em viagens, muitas vezes, em perigos de rio, em perigos de salteadores, em perigo dos da minha nação, em perigo dos gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre os falsos irmãos. Versículo 28, eu encerro. Além das coisas exteriores, me oprime cada dia o cuidado de todas as igrejas. Quantos podem dar glória a Deus? Aleluia. Amadas, epístola do apóstolo Paulo aos Colossenses, aos crentes que estavam em Colossos. Epístola do apóstolo Paulo aos Coríntios, aos crentes que estavam na cidade de Corinto. Epístolas feitas por alguém que se dispôs a servir. E a gente tem a falsa ideia de que quando a gente começa a trabalhar para Jesus, tudo vai dar certo. Vão colocar a gente numa rede, dar uma água de coco, soprar a gente e ainda dar um balancinho. E a gente acha que vai ser tudo mil maravilha, porque afinal de contas a gente está servindo ao Senhor. Mas a Bíblia, que é regra de fé e de conduta, que ficou escrito para que eu entendesse que quando está caindo no meu lombo, é porque já caiu no lombo de Paulo. Ficou escrito exatamente alguns posicionamentos de um homem. A história é bem conhecida de Paulo no caminho de Damasco. A história é bem conhecida da sua cegueira, do seu encontro com Jesus no caminho de Damasco. Saulo, Saulo, por que me persegues? Duro é para ti recalcitrar quanto aos meus aguilhões. Paulo fica cego. Ananias é enviado. A visão é restaurada. E esse homem que antes era perseguidor da igreja, agora passa a ser perseguido. O cabra era tão ruim, tão conhecido no meio da comunidade cristã da época, que quando Deus falou com Ananias, ele disse: Senhor, de muito eu já ouvi falar deste homem, de quanto ele persegue os seus servos, de como ele tem maltratado as suas igrejas. E a gente vê pela fala de Ananias que muitas vezes a gente está incorrendo nesse pecado.
De querer dizer para Deus quem é quem, quando na verdade Deus sabe quem é tu, Deus sabe quem é o teu parente, Deus sabe quem é a tua vizinha, Deus sabe quem é o teu marido. Não adianta a gente pousar de bom moço, porque Deus conhece nós tudinho. E aí Deus disse, vai, porque este é para mim, não importa o que ele é para tu. Em outras palavras, vai, porque este é para mim, um vaso escolhido, para levar o meu nome aos príncipes, aos gentios e à casa de Israel. Aleluia. Paulo é recebido na comunidade cristã e começa a se cumprir na vida do apóstolo tudo que havia sido falado a seu respeito. Aquele que era perseguidor passa a ser perseguido. Aleluia. E eu acho interessante que quando ele escreve a igreja de Colossos, Paulo escreveu muito sobre o serviço. Por que Paulo escreveu tanto sobre o serviço? Porque ele estava fundando igrejas, ele estava formando caráteres, ele estava formando novos obreiros, ele estava formando o perfil daquela igreja que estava sendo levantada em todas aquelas regiões pelas quais ele andava. Fundador de igreja, fazendo viagem missionária, visitava um aqui, visitava outro acolá, dava um problema na igreja de Corinto, ele não podia ir lá, ele escrevia uma carta exortando. De maneira que até as cartas de Paulo, alguém faz um relato e diz assim, a presença dele é desprezível, ele parece que é fraquinho na presença. Mas as suas cartas são severas, são duras. E a gente vê que na verdade essa severidade que havia no apóstolo, aparentemente falando, nada mais era do que zelo, o zelo de um homem comprometido com a obra de Deus. E onde houver um crente comprometido com a obra de Deus, muitas vezes ele leva o nome de chato. Ele era comprometido. E ele começa a formar novas igrejas, abrindo novas frentes de trabalho, comissionando, aleluia, homens para tomar a frente. E ele começa a escrever sobre servir. E já que o nosso tema é justamente esse, servir, a gente vai trazer Paulo como exemplo de um crente servo. Nosso tema é famílias. Famílias, minha família servindo ao corpo de Cristo. E Paulo, ele se destaca como alguém que tinha essa preocupação, não só de preparar famílias, mas também de preparar caráteres de obreiro que iriam servir a essas famílias nas igrejas. Aleluia. Era tão importante esse trabalho, eu posso dizer com toda a autoridade, que foi tão importante o legado de Paulo, que ainda hoje as suas epístolas ecoam nas escolas bíblicas de obreiros. Por quê? Porque era um formador de caráter. Aleluia, um formador de obreiros. E o primeiro ponto que a gente vai destacar é servir com zelo. Epístola aos Romanos, eu vou precisar da ajuda do pessoal da mídia para me acompanhar. Epístola aos Romanos, capítulo de número 12, versículo 11. O apóstolo escrevendo para a igreja que estava em Roma, ele dizia assim: no zelo não sejais remissos, sede fervorosos no espírito, servindo a Deus. Mas na verdade o que é zelo? Ele está dizendo que no zelo não seja tardio, demorado. Mas na verdade o que é zelo? Zelo é grande cuidado. Zelo é disposição de fazer. Zelo é preocupação na qual a pessoa se dedica a executar algo. Tem pessoas que elas são tão zelosas que se você der um banheiro para ela lavar na época de festa de congresso, você fica impressionada porque ele fica impecável. É assim ou não é? Tem pessoas que são tão zelosas que se você der para ela a cozinha do evento, essa cozinha funciona, tudo sai muito bem, a comida sai gostosa, ninguém fica com um desarranjo. Por quê? Porque é zelosa. Talvez no meio da turma, entre as tampas e panelas, alguém diga assim, mas é chata. Mas é zelo. E o apóstolo Paulo falava que a gente deve servir com zelo. Zelo não é chatice. Zelo é grande cuidado em exercer aquilo que lhe foi confiado.
Então a primeira coisa que eu tenho que entender é que tudo que eu vou fazer para o Senhor, para a obra do Senhor, para os servos do Senhor, eu tenho que fazer em primeira mão com zelo. Aleluia. Não é aquela coisa que é para Jesus, tive o dia todinho para ensaiar um louvor. Aí na hora do culto já saindo, bota ali um playback de trás para frente e fica ensaiando e colocando uma roupa e vou lá e vem cá e vem com aquela coisa troncha, não. Deus não recebe sacrifício de cordeiro coxo. Zelo, grande cuidado, aleluia, forte disposição, aleluia, preocupação. Zelo é dedicação a algo que vamos fazer. Tem pessoas que tudo que você dá para ela fazer, ela faz com esmero. É ou não é? Se é para recepcionar, ela recepciona bem. Aleluia. Se é para cozinhar, cozinha bem. Se é para lavar, lava bem. Aleluia. Se é para arrumar um ambiente para receber um pregador, uma pregadora ou as congressistas, ela arruma bem. O que é isso? Zelo. Já tem outras pessoas que onde você botar, desanda. Você tenta botar na recepção, não dá certo. Tenta botar na cozinha, não dá certo. Bota no banheiro e o desastre está feito. Porque não tem zelo. Cuidado, disposição de fazer. E eu digo uma coisa, a gente canta um hino que diz que Deus, o melhor de Deus está por vir. E eu gosto muito de dizer que o melhor de Deus já veio. Jesus é o melhor de Deus, e ele já veio. E ainda está por vir no sentido do arrebatamento, mas que ele já veio na morte vicária, na cruz do Calvário, em nosso lugar. Tudo que Deus faz para a gente é do melhor, sim ou não? Deus só nos dá o que é bom. Por isso, tudo que a gente vai fazer na obra dele, no servir a ele, tem que ter zelo. Segundo ponto que eu chamo a atenção, o apóstolo Paulo chama a atenção de servir com firmeza. Aleluia. E ele diz mais, o que é servir com firmeza? É servir com constância. 1 Coríntios 15, 58, ele diz assim, portanto, meus amados irmãos, sede firmes, em algumas versões diz, inabaláveis, outra diz, constante, sempre abundante na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Constância fala de quê, irmã Aparecida? Constância fala de firmeza. Constância é qualidade daquele que não falta uma tarefa. Constância é assiduidade, é frequência, é dever. Tem pessoas que elas gostam de ser constante. Tem mulheres que você escala para elas para uma agenda de oração, uma escala de oração, uma campanha de oração, no horário dela, ela está ali. Constância. Aconteça o que acontecer, pode ter o método que tiver, ela marca para outro dia, pode ter uma faxina para fazer e ela ganhar muito bem, mas ela marca para outro dia, mas no dia que a igreja convocou ela, ela está ali. E quando eu falo de constância, eu quero aqui abrir um parênteses, eu acho que eu já falei isso aqui, até porque eu ando aqui há mais de 2 décadas, é impossível não ter falado. Sabe do que é que eu lembro? Eu me lembro do Vale do Amanhecer em Brasília. E quando eu estive no Vale do Amanhecer, eu disse, Deus, como eu queria que todo crente tivesse a oportunidade de conhecer o que é o Vale do Amanhecer. Eu falava lá em casa, lá para Joatã, ele ficava admirado. Como foi um dia eu recebi um convite em Brasília, ele foi, nós passamos 11 dias atendendo agendas ali em Brasília. E ele viu e ele constatou. O Vale do Amanhecer é o centro do espiritismo no Brasil, é encontro de gurus. Eles têm escala, tem a turma da roupa verde, tem a turma da roupa lilás, tem a turma da roupa amarela, tem a turma da roupa preta, e aquelas pessoas andam por ali se arrastando para chegar no vale, e ai deles se faltar uma escala no vale. Por quê? Porque tem ordem dos espíritos que atuam ali, que ninguém pode queimar uma escala. Procuram ser constantes. Aí eu me pergunto, se há uma constância desse tipo de trabalho, o que dirá da igreja do Senhor, que é uma igreja que combate o poder tenebroso das trevas?
Oh, aleluia. Constância fala de firmeza, assiduidade. Quando marcarem você para ir para a sua reunião de oração, para dirigir o culto de senhoras, tem mulheres que elas têm uma garganta boa o ano todinho, afiada. Mas no dia do culto de senhora é o dia que mais aparece mulheres com a garganta doente. Mas Deus quer tirar esse espírito de engano. Deus quer tirar do meio do seu povo esse espírito de maquiar a realidade. Assuma que é porque você não gosta de ler Bíblia, não gosta de jejum, não gosta de oração, não está se preparando, aí no dia se sente despreparada e se acovarda. Mas esse evento foi criado para a gente bater em debandada da covardia. Deus falou ontem, vai cumprir, está levantando mulheres como uma tropa. Oh, aleluia. Mulheres constantes, encorajadas, aleluia. O terceiro tópico que a gente aborda, que o apóstolo Paulo fala, é servir com fé. Aleluia. 2 Coríntios 5:7, ele diz: visto que nós andamos por fé e não pelo que vemos. Aí o apóstolo escrevendo aos Hebreus, o anônimo, Epístola aos Hebreus, capítulo 11, versículo 1, diz assim: porque a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Aí o versículo 6 diz mais: porque sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. No terceiro tópico, servindo com fé, isso quer dizer o seguinte: que quando Deus lhe colocar no projeto, você não pode olhar para a direita, nem para a esquerda, nem para trás, para quem está duvidando. Você tem que crer e encorajar quem está perto. Alguém vai dizer é difícil, você diz, mas Deus vai chegar. Alguém vai dizer é impossível, mas Deus vai realizar. Alguém vai dizer não temos condições, mas Deus nos dará a condição, a estrutura. Ele nos dará a fortaleza que precisamos para chegar lá. Ou coisa boa é marchar de lado de mulheres de fé. Coisa gloriosa é marchar do lado de uma igreja de fé. Uma igreja de fé, quando você coloca o pé, os outros colocam junto. Vamos, aleluia, glória a Deus, aleluia. Tem mulheres que são verdadeiras companheiras de fé. Você diz para ela, eu estou pensando em fazer isso assim, assim, mas eu vejo essas e essas dificuldades. Ela diz, mulher, vamos orar. Jesus vai colocar essas dificuldades por terra. Ah, como é bom ter uma companheira de fé. Aleluia. Na hora que você diz assim, mas o dinheirinho da caixinha está pouca, a reserva está pouca, ela chega para você, mulher, e o azeite da viúva não foi multiplicado, mulher. E Deus não é dono do ouro e da prata. Vamos marchar com fé. Deus vai chegar nesse negócio. Ele vai prover, Ele vai fazer, Ele vai executar. Sirva com fé. Aleluia. Outro tópico que o apóstolo aborda é servir com amor. Tudo isso era o quê? Era Paulo falando para a igreja da Galáxia, Paulo falando para a igreja de Corinto, Paulo falando para a igreja de Tessalônica, Paulo falando para a igreja de Colossos. Era Paulo escrevendo sobre como aquele povo deveria servir. E escrevendo aos Gálatas, no capítulo 5 e versículo 13, ele fala sobre o amor e diz assim: porque vós, irmão, fostes chamados à liberdade, mas não usem da liberdade para dar ocasião à carne. Sede antes servos uns dos outros pelo amor, porque toda a lei se cumpre em um só preceito: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Quando a gente está servindo com amor, que a gente vem para um congresso desse, se a gente está arrumado, a gente fica feliz quando chega outro mais arrumado do que a gente. Porque o nosso desejo é ver o povo de Deus abençoado. É porque a gente colocou o coração em servir a Deus com amor. Então a bênção da minha irmã é a minha bênção. A vitória da minha irmã é a minha vitória. Aleluia. O Deus abençoador que chegou lá é o mesmo Deus que eu sirvo. Oh, aleluia.
Aí ele escrevendo, em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, e versículo 9, ele diz: no tocante ao amor fraternal, não há necessidade de que eu vos escreva, porquanto vós mesmos estáis por Deus instruído, que deveis amar uns aos outros. Aleluia. Precisamos ou não precisamos amar mais? Aleluia. Ele ainda fala sobre servir de boa vontade. Eu estou sentindo dificuldade com esse microfone. Ele está cortando algumas palavras e eu estou sentindo que ele está baixo. Ele ainda fala de servir de boa vontade. Ele escrevendo aos crentes que estavam em Éfeso, capítulo 6 e versículo 7. Ele diz assim: servindo de boa vontade como ao Senhor e não como a homens. Veja que ele usa a mesma expressão que ele usou no texto do nosso começo. Falando para os Colossenses no capítulo 3, ele usa exatamente a mesma expressão de servir com boa vontade. Sabe o que é servir com boa vontade? É servir sem murmuração. Sabe o que é servir de boa vontade? É servir sentindo honrado por poder fazer alguma coisa para o Senhor. E aqui eu abro um parênteses, um testemunho de um irmão que eu ouvi outro dia, disse que aquele irmão, ele era tipo um severino, um faz tudo na igreja. Ele abria a igreja, ele ligava os ventiladores, morava perto da igreja, a chave da igreja era na casa dele, só que com o passar dos anos, ele foi se acostumando com o serviço. E aquilo que no começo ele fazia com alegria, o perigo não é no começo, o perigo é no exercício do meio para o fim do que você está fazendo. E com o passar dos anos, aquele irmão começou a ser um murmurador, e ele dizia: mas rapaz, essa igreja só é aberta cedo na noite que eu abro, esses bancos só é limpo se eu limpar, isso assim só é feito se eu fizer. E ele começou a murmurar e virou um verdadeiro murmurador no meio do povo. E de repente aquele irmão adoece, e aquele irmão fica acamado, e a igreja prossegue. Porque triste de quem pensar que é autossuficiente. Ai, se eu não cantar, ninguém canta. Se eu não fizer, ninguém faz. Se eu não reger, ninguém rege. Se eu não falar, ninguém fala. Eu sou, você não é, ele é. Eu sou, não, eu não sou, ele é. E aí a igreja continuou fazendo os trabalhos e os irmãos sempre iam visitar. E numa dessas visitas, aquele quadro daquele irmão só piorando, só piorando. E quando foi um dia que foram visitar, ele disse: ontem à noite Deus falou comigo. E ele confessou e disse: olha, Deus falou comigo que vai me guardar. E os irmãos ficaram meio assustados. Ele disse: porque o Senhor me mostrou que a minha obra que eu estava fazendo, até certo ponto, ela era uma obra digna de ser agraciada, mas de um determinado ponto em diante, a minha obra virou palha, já não era mais agradável aos olhos de Deus. Por quê? Porque Deus, Ele olha a motivação do nosso coração. E aquele irmão disse: eu fazia tudo ali já com raiva. E ele confessou, e ele chorou, e ele abriu o seu coração. Por isso que o apóstolo Paulo, quando ele começava a abrir as igrejas, ele instruía os irmãos: sirvam, mas sirvam de boa vontade, como ao Senhor. Aleluia. Você não está fazendo para homem não, Aparecida, é para o Senhor. Você não está fazendo para Reinério, pastor Reinério, não, é para o Senhor. Você não está fazendo para a irmã Cleonice, não, é para o Senhor. Você não está fazendo para dirigente de congregação, não, é para o Senhor. E agora ele fala, o tópico seguinte, o apóstolo aborda, escrevendo a igreja em Filipos, ele fala sobre murmuração. Servindo sem murmuração. Filipenses 2, versículo 14 e 15. Ele diz: fazei tudo sem murmuração nem contenda, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros. Para que se torne o quê? Irrepreensíveis e sinceros. Filhos de Deus. Como?
inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo. Sabe o que é que o apóstolo está dizendo? Quando você for trabalhar para o Senhor, trabalhe alegre, trabalhe de ânimo pronto, trabalhe sem murmuração, trabalhe sem contenda, aleluia, porque ao fazer isso você se torna irrepreensível, ao fazer isso você se torna sincero, ao fazer isso aos olhos de Deus vocês são inculpáveis, e para o mundo vocês são como a luz, luzeiros no mundo. Oh, aleluia, glória a Deus, aleluia. E aí ele prossegue, escrevendo 1 Tessalonicenses capítulo 4 e versículo 12. Ele fala sobre servir com dignidade. Aleluia, ele diz assim: de modo que vos porteis com dignidade para os que são de fora, e de nada venhais a precisar, mas servir com dignidade. Aí eu gosto da versão, se vocês tiverem aí, bota a versão NTLH. Olha como é que diz da versão NTLH, 1 Tessalonicenses 4, versículo 11 e 12. Sabe, está o 11 e o 12, se você tiver na NTLH, o 12 já está ali, isso, o 11 e o 12. Procurem viver tratem dos seus próprios, vivam no seu próprio, como já dissemos antes, ou seja, ele já tinha escrito isso antes, né? Aqueles que não são cristãos, e vocês não precisarão. Sabe o que é que o apóstolo Paulo está dizendo? Vocês são crentes, trabalhem, se banquem, se mantenham, para que os descrentes não venham ter vocês aí como uma turma de desocupado. Aleluia. Vocês fazem a obra de Deus, vocês têm que viver com dignidade, procurem viver em paz, procurem tratar dos seus negócios, viva do seu próprio trabalho. Paulo era tão ousado, disse: aquele que não quiser trabalhar também não. O malandro tem ódio desse versículo. Aquele que não quiser trabalhar, não coma. Simples assim, Claudice. Vire faqui. Mas o que era isso? Por que o apóstolo Paulo era tão direto? É porque era necessário. Na igreja de Tessalônica tinha uma turminha que se fazia de turminha de Deus e não queria mais dar um prego na barra de sabão com um martelo de cortiço. Na igreja de Tessalônica tinha uma turminha que se fazia turminha de Deus e queria viver ali, olha, na maré mansa, e os outros trabalhando e ralando. E o apóstolo Paulo escreve porque havia uma necessidade daquela congregação se posicionar para combater aquilo. Aleluia. Glória a Deus. Em outras palavras, vamos trazer aqui a palavra do apóstolo Paulo para o nosso nordestinês. Eu sou nordestina e eu gosto de usar o nordestinês. Se fosse eu que mandasse escrever uma carta para a igreja tessalônica, eu ia dizer: olha, diga aí para os pirangueiros que eles comecem a trabalhar, porque o negócio está ficando feio. Até os incrédulos estão com raiva do comportamento deles. Era mais ou menos isso. Aleluia. Não queira ser um pirangueiro. E o que é um pirangueiro? Vocês sabem aqui no Piauí o que é? Pois deixa eu dizer aqui o que é. Aquele, se você consultar o dicionário, está exatamente essa expressão. Aquele que se aproveita dos outros. Aquele que se aproveita da boa fé alheia. Como dizia minha mãe não chamava pirangueiro. Na Paraíba chama pirangueiro, mas minha mãe gostava de chamar de marreteiro. Aquele tipo de crente que quer sempre estar marretando o que é dos outros, sabe? Aquele tipo de pessoa que fica assim, falando como quem não quer querendo, sabe? Se fazendo de coitadinho. Espírito de gibeonita. O gibeonita, para poder ganhar a atenção de Josué, a Bíblia diz que eles vieram com a roupa rasgada, vieram com os odres rotos, vieram com aquela marmota todinha se fazendo de coitado para poder ganhar uma aliança. Era dali de perto, mas se fingiram que era de longe. Trouxeram pão com bolô. O que é bolô? É mofo, pão borolento, para dar a impressão que eles vinham há vários dias de estrada. Espírito de marreteiro é espírito de gibeonita. Espírito de pirangueiro é espírito de gibeonita. O apóstolo Paulo diz assim: olhe, eu quero dizer a vocês, sirvam a Deus com dignidade, trabalhe, ande de cabeça erguida, para que o povo possa ver que você se mantém. Aleluia. Para que os não crentes te respeitem e saibam que vocês vivem à própria custa e não à custa de ninguém.
Sabe o que é pirangueira? Quem gosta de dar o ganho nas coisas dos outros. Aquele tipo de irmã que chega na sua casa e vê duas coisas, né? Aí diz, ai mulher, tu tem duas, eu era doida por uma, mas procurei tanto, não encontrei. Aí tu ensina para ela onde foi a loja que tu comprou. Porque esse tipo de frase é tipo de pirangueiro, viu? Deixa eu abrir aqui um parênteses, que quando eu abro um parênteses, eu falo com alguém específico. No começo da minha história, o meu desejo era andar com uma companheira. Eu não tinha marido para andar comigo, porque ele era comerciante, precisava manter o comércio. Eu está com 8 anos que ele anda comigo, o Joatan. E eu me lembro que minha vontade era ter uma companheira, porque é ruim viajar só, é ruim ficar nos cantos só. E aí, quando foi um dia, se encostou uma irmã, que ela cantava, e ela se encostou por ali e disse, mulher, quando fizeram um convite para tu me diz, porque eu tenho o maior desejo de viajar. Era só desejo mesmo. Chamada não, era só desejo. Aí eu fiquei animado, eu disse, puxa vida, arranjei uma companheira. Seu marido, não, meu marido libera, ele gosta muito da senhora. Tudo bem, fomos atender uma agenda. E quando fomos atender a agenda numa determinada capital, ninguém conhecia ela lá. Eu disse que tinha uma companheira que ia comigo, todo mundo pagou as passagens, fizeram bonitinho com ela. Do jeito que fizeram com ela, fizeram comigo. Do jeito que fizeram comigo, fizeram com ela. E aí, quando chegamos lá, a irmã disse, olha, a gente ia hospedar vocês em Canto Fulano e tal, mas vocês vão ficar hospedada na minha casa. A irmã, ela tinha um ateliê de noiva e tinha uma loja de confecção. E a gente chegou já perto da hora do almoço, almoçamos, à noite seria o culto. E eu não sou de dormir de dia, até porque passei muitos anos no exercício de ciclo de oração, e quando a gente passa muitos anos em exercício de ciclo de oração, a gente se habitua a não dormir de tarde, porque tem sempre ciclo de oração para a gente ir. E eu disse, mulher, então eu vou ficar aqui no quarto um pouquinho, vou aproveitar para ler e estirar minhas pernas. Mas sempre eu gosto de pelo menos estirar as pernas, ficar ali lendo um pouquinho. E eu fiquei, de repente ela sumiu do quarto. E quando foi lá, demorou lá bastante, ela veio e disse, ei, essa irmã tem uma loja aqui, na casa dela. Mulher, mas tem 2 blusas ali, uma é a minha cara e outra é a tua cara. Eu senti logo o cheiro de pirangueiro no ar. Jesus, o que é isso? Aí eu falei, não, minha amada, minha cara não, até porque eu tenho muita roupa, graças a Deus. A minha cara não, não é não. Aí ela disse, mulher, mas é linda, é não sei o quê. E fez aquele enfeite e eu já fui ficando, Jesus, chega aqui. E a irmã nos recebeu com tanto carinho. E tu sabe como é, né? Quando a gente chega na casa do povo, o povo diz assim, fica à vontade, faça de conta que a casa é sua. Aquilo, ela está dizendo por educação, mas não é sua não. Se comporte como casa dos outros, não é verdade? Aí quando a irmã chamou a gente para o café da tarde, eu fui muito cheia de dedo, me sentei na mesa, fiquei aguardando o café. Quando de repente ela veio da viagem que ela veio, passou direto para o armário. Vou abrir, viu, irmã? Para abrir o armário da irmã e eu estou lá, olhando aquela cena, assustada com tudo. Daí a pouco, tomamos café e eu calado, Jesus, pelo amor de Deus, que marmota é essa? Me cubra com teu sangue, não deixa eu ficar aqui na carne não. Vocês estão rindo porque não foi com vocês. Eu chego aqui, Jesus, me ajuda, me cubra com teu sangue. E aí pregamos à noite, quando foi no outro dia, a gente ia voltar de tarde, mas pela manhã, de repente a irmã chegou com um pacote, e ela veio com um pacote todo satisfeita. A irmã sentiu de Deus de me dar a blusa. Eu olhei para ela. Na fé, a irmã chegou e disse, minha irmã, está aqui uma blusa que eu também separei para a senhora. Porque ela disse que a senhora gosta muito dessa cor. Oh, Jesus. Eu falei, minha irmã, eu nem vou abrir o pacote. Recebo de coração. A senhora crê que eu recebo de coração? E ela disse, creio. Eu digo, pois faz de conta que eu abri. Faz de conta que eu levei. Faz de conta que eu vesti. Não pense, minha irmã. Em nome de Jesus, não pense que é soberba. Mas eu não recebi ordem de receber essa blusa da irmã. Muitíssimo obrigado, mas eu não quero. A irmã pode ter certeza que eu vou sair daqui com o coração agradecido, como se eu tivesse saído com essa blusa. Tá certo? Ela disse, tá bom, tá certo. Mas vou deixar aqui em cima o pacotinho. Se a senhora quiser, eu digo, não, muito obrigado. Eu estava terminando de arrumar minhas coisas. E ela, mulher, não vai não botar nas tuas coisas. Mulher, não vai não, vou não, irmã.
Mulher, não vai não, vai não. Vou não. Arrumei minha mala, peguei o ônibus. Eu digo, no ônibus a gente acerta os ponteiros. No ônibus, dentro do ônibus, ela conversando tudo e se estirando. Eu disse, ô irmã, olhe bem para mim. Está olhando comigo, a senhora não viaja mais nunca. Como é comigo, a irmã não viaja mais nunca. Minha irmã, que coisa terrível foi aquela. E tem mais, viu? A mulher tinha lá uma bicha daquela esteira. Eu vi a hora ela trazer a esteira da irmã. Porque ela estava gordinha e queria a esteira para fazer esteira. Eu disse, minha irmã, pelo amor de Deus, o que foi aquilo? Você se filtrou dentro da loja da irmã, ficou insinuando, ganhou uma blusa e o que é pior, irmã, tu insinua para tu e insinua para as outras. Minha irmã, olha, minha irmã, não dá para fazer obra. Por isso que o apóstolo Paulo falava em andar com dignidade. Sabe o que é andar com dignidade? É você procurar fazer a obra de Deus de cabeça erguida. A obra de Deus não é a oportunidade de você andar marretando o que é dos outros. Aleluia, isso aqui é ensinamento. A obra de Deus é a oportunidade de você trabalhar para o Deus da obra e deixar que o abençoador, ele vai entrar em cena porque ele conhece a sua necessidade. Aleluia. Irmã Aparecida, e por que você não recebeu? Porque eu vi que ali não tinha nada de Deus. Ali era uma trama de alguém que tinha querido ganhar presente às custas de uma viagem. Espírito de gibeonita. E o apóstolo Paulo ensinava isso aqui. Aleluia. Olha o que diz Jeremias 22:13. Eu preciso que vocês coloquem esse versículo na tela. Irmãos, esse versículo, que bom que todo crente sempre lembrasse de ler esse versículo. Jeremias 22:13. Diz o quê? Ai daquele que edifica sua casa com injustiça, os seus aposentos sem, que se serve do serviço do seu, sem, e não lhe dá o salário do seu trabalho. Ai daquele, não é a irmã Aparecida que diz não, irmão, é a palavra de Deus que está dizendo isso. A palavra de Deus que está dizendo. Eu me lembro de um congresso que eu fui há muitos anos atrás, já faz muitos anos isso, ainda era no tempo dos DVDs. E eu me lembro que eu tinha gravado meus DVDs, fiz um investimento alto. Naquela época, DVD era coisa cara. Um DVD para ser vendido era R$15, na época era dinheiro. E eu investi em capa, investi em material, investi em tudo direitinho, mandei fazer uma história de uma remasterização, não sei o quê. Era tanta da coisa, e foi tanta da taxa que eu paguei para lançar aquele DVD. E fui para uma cidade lá perto já do Amazonas, uma cidade por nome de, se eu não me falha a memória, era Augusto Correia, o nome da cidade. E eu mandei esses DVDs, ou eu levei, não me lembro mais se eu mandei na frente ou se levei. Sei dizer que eu fui toda alegre com esses DVDs. E quando cheguei lá, não saía os DVD, mas as irmãs eram passando por mim, dizendo, eu lembro daquela pregação assim no seu DVD. Oxe, como é que é? Não era como hoje que nós temos as plataformas, temos os canais. Eu disse, como é que esse povo está sabendo desses DVD e esse DVD não saiu? E uma irmã se aproximou de mim toda cheia de dedos e disse assim, irmã Aparecida, seus DVDs praticamente não saíram, só vendeu uns 2. Eu disse, foi, irmã, não tem problema não. Ela disse, mas irmã, sabe o que foi? Eu disse, o quê? Um irmão que foi num congresso em cidade tal que a senhora tinha ido, e esse irmão foi lá, comprou um DVD da senhora, trouxe para cá, mandou bater cópia e mandou fazer xerox, fez capa e ele está vendendo, irmã, aí, ó, ele está vendendo muito na praça do mercado, não sei mais por onde, e ele está vendendo bem baratinho, irmão, os DVD tudo pirata. E eu me lembrei desse versículo. Ai daquele que se serve do trabalho do seu próximo sem lhe dar a paga. Aquela lojinha de confecção era o trabalho daquela irmã. Aleluia. Você tem que entender que muitas vezes a pessoa está trabalhando naquilo ali. Tem gente que fica se insinuando. O pobrezinho do irmão abriu uma lanchonetezinha e chega se insinuando lá para poder, vai lá e abençoa o irmão, vai lá e compra teu lanche, vai lá e faz a tua compra, abençoa teu irmão, mas não se sirva do trabalho do seu próximo sem a devida paga, porque a palavra de Deus nos adverte sobre isso.
O apóstolo Paulo fala ainda, aleluia, em servir com contentamento. O que é contentamento? Ato ou efeito de contentar-se. É sentimento de alegria, é sentimento de gratidão, de satisfação, sentimento de prazer. Ele escrevendo a primeira para Timóteo, capítulo 6, versículo 6, ele diz assim: de fato, tende por grande lucro, que é a piedade com contentamento. Ou seja, é proveitosa, sirva com alegria, sirva com prazer, com gratidão. Sabe por quê? Porque o Deus da obra é o seu dono. O Deus da obra é o recompensador. O Deus da obra é o que pesa os feitos na balança. Às vezes você está servindo a Deus lá naquela congregaçãozinha, um trabalho tão humilde, uma coisa tão pequena, você não tem nenhuma preeminência, não tem nenhum destaque, mas o Deus que te vê, o Deus que te sonda, o Deus que vê o desejo do seu coração, Ele está contemplando, e Ele é patrão por excelência. Ele não fica devendo nada para ninguém. O Deus recompensador manda bradar para alguém que está assistindo a gente agora: vou eu entrar com providência e mostrar que sou o teu salário, sou o teu sustento, sou o teu amparo, sou o teu aval, e assino nessa tarde a liberação de uma vitória. Aleluia. Sirva com contentamento. Ele escrevendo ainda a segunda epístola a Timóteo, capítulo 2 e versículo 4. Olha o que é que ele diz: ninguém que milita se embarace com o negócio desta vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. Sirva sem embaraço. Ah, eu estou toda ofendida, a irmã fulana não falou comigo. E tu está vivendo do mesmo jeito. Ah, porque a irmã fulana não me apresentou. Tu está vivendo do mesmo jeito. Ah, porque meu nome não saiu. Você vai viver do mesmo jeito. Vai deixar Satanás lhe embaraçar com isso? Nessa tarde é tarde de tirar todo e qualquer embaraço. É tarde de deixar que o Espírito de Deus atue. É tarde de dizer: Senhor, nós estamos aqui para te servir com dignidade, com constância, com amor, sem embaraço. Sirva a Deus com alegria. Oh, aleluia. Ele fala ainda em servir com fidelidade. Paulo escrevendo a Tito, capítulo 2, verso 10, ele diz assim: não furtem. Pelo contrário, deem prova de toda a fidelidade, a fim de ornarem em todas as coisas a doutrina de Deus, nosso Salvador. Aí ele escrevendo, Paulo escrevendo a Filemon, falando sobre Onésimo, o escravo, ainda dentro do contexto de fidelidade. No versículo 14 de Filemon, a Filemon ele diz assim: nada, porém, quis fazer sem eu ter um consentimento. Ele começa a mostrar qual foi a experiência que ele teve ao conhecer Onésimo na prisão. Aí diz: olha, eu queria até ficar com ele, reter ele, para que ele me servisse por um tempo. Mas na verdade ele é teu servo e eu estou liberando ele para ir. Mas veja só: nada porém eu quis fazer sem o teu consentimento, para que a tua bondade não venha a ser por obrigação. Eu não quero que ele fique e você se sinta obrigado a me fazer isto, não. Mas seja de livre vontade. O que é isso? Sirva com fidelidade, sirva com coração pleno, sirva na certeza de que Deus vai continuar lhe ajudando, lhe abençoando. Aleluia. O apóstolo Paulo ainda fala sobre servir com reverência. Aleluia. Eu quero chamar a sua atenção para Hebreus 12, 28. Diz assim: pelo que tendo recebido um reino que não pode ser abalado, retenhamos a graça, aleluia, pela qual sirvamos a Deus agradavelmente com reverência e piedade.
Aleluia. O que é reverência? Reverência é respeito profundo. O que é reverência? É consideração ao sagrado. Aleluia. Reverência é respeito, é consideração. E ele diz assim: sirvam a Deus de forma agradável, com consideração, com respeito, com reverência. Aí eu gosto muito da versão NAA, que diz assim: por isso, recebendo um reino que não pode ser abalado. Ele diz: por isso que, recebendo um reino inabalável, retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus de modo agradável, com reverência e temor. Sabe o que é que o apóstolo está dizendo? Vai servir a Deus, sirva com respeito, sirva com reverência. Chegue na casa de Deus sabendo que você está na presença do Deus vivo. Oh, aleluia. Tem gente que chega na casa de Deus, não tem ideia ainda do que é. Irmão, se você for lá no Muro das Lamentações, as irmãs que já foram a Israel sabem disso. Nós vamos encontrar lá os judeuzinhos com a mão no muro e se balançando. E eu perguntei à guia da minha caravana, eu perguntei uma vez que eu fui ainda no ano de 98, a primeira vez que eu fui, eu disse: por que é que eles oram fazendo esse balancinho? Ela diz: é porque os judeus morrem de medo de um dia cochilar na presença de Deus. Eles têm uma reverência muito grande. Aí quando eu vi aquilo ali, sabe, foi que eu me lembrei de quem chega na igreja com um pacote de bolacha, com chiclete, e traz isso e traz aquilo, é uma falta de reverência, e se levanta e vai e sai. E ai do dirigente, e ai do pastor que deu uma palavra sobre isso. A palavra de Deus nos mostra que nós devemos ser reverentes. Estamos diante de um Deus vivo, de um Deus que vê, de um Deus que fala, de um Deus que se responsabiliza. Rabá, tocou, menevesse. Ele preparou estes dias porque está levantando uma tropa para servir. Ai, tchô, neicoma, uma tropa. Está sendo levantada uma tropa. Se alista ou volta? Prossegue ou retrocede? Oh, cacé. Há um comando. E o comando de Deus é: honre a farda. Você é alistada para um exército, honre a farda. Você é alistada para um exército, respeite o seu general. O comando é: se alista ou retrocede. Bate em quem está do teu lado. Se alista ou retrocede. Se alista ou retrocede. Se alista ou retrocede. Se alista ou retrocede. Honra a farda ou vai envergonhá-la. Tire as botinas do armário, lustre as botinas, porque Deus está levantando um exército encorajado, de botinas brilhantes, de fardas preparadas para este tempo. Mulheres serão abençoadas com portas. Deus vai abrir portas para mulheres aqui que nunca imaginaram que as teria, mas é necessário tê-las, porque você vai ser um canal de Deus para abençoar a obra. Ai, adequo meneviasse recomanae decande rece.
Tu vai jorrar dentro desta obra como um cântaro de água limpa. Repano come nevese. Vai jorrar água limpa como um cântaro que terá águas límpidas, transbordantes, que não cessarão. Você vai contar a porta que Deus abriu. Vai ter 2 atravessadores na porta, mas Deus nesta tarde te avisa: derrubarei o primeiro e não deixarei que se efetue o segundo, mas você entrará por esta porta, porque é sua. Se alista ou retrocede? Qual é o seu posicionamento essa tarde? Há uma caminhada, e essa caminhada não tem espaço para quem não crê. Há uma caminhada para ser deflagrada. E essa caminhada é para mulheres que Deus está encorajando. Se tu não quer ir, fique aí, mas eu vou marchar. Se tu não quer ir, fica no teu lugar, mas não seja impedimento para que outras não marchem. Há mulheres aqui que Deus tem levantado para um novo tempo de serviço, para o novo tempo de adoração, para o novo tempo de entrega. E tu acha que é fácil? Entrega é renúncia, entrega é choro, entrega é conflito, entrega muitas vezes é a vontade de desistir e de entregar o crachá. Mas é entrega. E por ser entrega, há um nutrinidor, um que nutre. Oh, aleluia. Deus lhe trouxe para ouvir isto. Oh, glória a Deus. Paulo escreve a Timóteo na 2ª epístola, capítulo 2, ele escreve uma instrução para um servo de Cristo. E quando chega nessa epístola a Timóteo, capítulo 2, ele começa dizendo: tu, pois, meu filho, ele está se dirigindo a Timóteo, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. Meu Deus, que tanta luta é essa? Ela não desiste, porque estou fortificada na graça. A luta está truando na comieira e ela continua de pé. Ai, quando tem gente que pergunta assim a teu respeito, mas nesta tarde o Espírito afirma: está fortificada na graça. Mas é tão pobre, parece que as coisas lá não funcionam. Meu filho, há uma riqueza que você desconhece. Ela está nadando na fortaleza da graça. Mas o filho é rebelde, ainda não caminha para a igreja com ela, por uma questão de tempo, mas ela está crendo fortificada na graça. Ramai, eu dou nemene rebeacé. Aí ele escreve mais na frente do versículo 2: e o que de minha parte ouviste através de muitas testemunhas, isso transmite a homens fiéis, idôneos para instruir os outros. Sabe o que é que ele está dizendo? Quando Deus te encher, te fortalecer na graça, não retenha para você não. Repasse. Sabe o que Deus está dizendo para você? O que você tiver de fortaleza, vá repassando. Aleluia. Dá para você olhar para quem está do seu lado e dizer assim: Deus te trouxe para ser forte. Deus te trouxe para te dizer que tu te fortifique na graça. Receba graça, mulher.
Receba fortaleza, mulher. Receba incentivo, mulher. Marche nessa fortaleza. Há um Deus que te nutre. Há um Deus que te sustenta. Há um Deus que te ampara. Tem amparo de Deus neste lugar. Tem graça de Deus neste lugar. Mas o que é isso na vida dela? E quando chega no versículo 3, ele diz: sofre pois comigo as aflições. Mas quem é que quer se sofrer aflição? Eu não quero. Mas ele diz: mas tem uma coisa, você vai passar por aflição, mas não vai passar na bagaceira nem como qualquer um, não. É como um bom soldado de Cristo. Eu posso até ser aflita, mas eu me porto como soldado de Cristo. Eu posso até ser bombardeada muitas vezes, mas eu sei aonde Ele tem me posto, e a minha postura é de soldado de Cristo. Ah, se teus olhos espirituais se abrissem, para você ver quantas vezes o inferno faz a mira, e pensa em te matar, e pensa em te acabar, e pensa em te denigrir, e pensa em deixar você capenga. Pelo gosto do inferno, você já estava deprimida, jogada num quarto no escuro, mas está você aqui na congregação do Tiseu, dizendo: Ele é, Ele tem, Ele faz. Reabadeve a sé. Posso até passar, mas eu passo como um bom soldado de Cristo. Posso até ter luta, mas eu tenho como um bom soldado de Cristo. Pode até a ferramenta do inferno entrar em ação, mas eu sei quem marcha na minha frente. Eu sou soldado de Cristo. Vou à farda. Quando chega no versículo 4, ele dá exatamente os objetivos que devem ser dignos. Ele diz: ninguém que milita, em outras versões diz: ninguém que guerreia se embaraça com o negócio desta vida, a fim de agradar aquele que tem que agradar aquele que. Quando alguém se levantar para parar a sua caminhada, você diz: dá licença, que tem alguém que se alistou para me guerrear, eu não posso estar embaraçada. Ah, mas estão dizendo isso. Eu não posso estar embaraçada, tem alguém que me alistou. Mas estão dizendo que vai acontecer isso. Eu não posso estar embaraçada, tem alguém que me alistou. Ah, se você compreender, sabe o que é estar alistado? Toda lista, ela leva você para uma chamada no rol dos alistados. Você está no rol da guerra. Isso quer dizer que o céu conta com você, e o inferno sabe que seu nome está na lista. O inferno sabe que você foi alistado. O inferno sabe que você é soldado de Cristo. E tudo que o inferno puder fazer para poder neutralizar você, parar você, deter você. Agora olhe bem para mim. Você acha que Deus iria permitir o seu nome estar na lista e não contar com você para a batalha? Deixa de colocar coisa pequena como embaraço. Nessa tarde, abre o teu coração para liberar perdão e para receber perdão. Nessa tarde, abre o teu coração para exercitar coisas grandiosas, porque esse coração, ele não é balaio de obras do inferno. E em nome de Jesus está sendo neutralizada toda obra infrutuosa das trevas. Você é soldado de Cristo, alistada para uma guerra. Não perca o foco. Não perca
perca o alvo. Não esqueça do seu armamento. Não abandone a sua farda. Não desonre o seu exército. Não envergonhe o seu general. Não seja um desertor da tropa, mas permaneça na tropa, porque quem te alistou está contando com você nessa guerra. Oh, aleluia. Quantas vezes o inferno disse: agora ela desiste nada. Ela continua batendo continência. Ela continua marchando. Ela continua dizendo que Ele é, Ele tem, Ele pode, Ele faz. Eu quero lhe convidar para ficar de pé. O apóstolo Paulo, no versículo 5, ele diz: e se alguém também milita, não é coroado se não militar legitimamente. Ele fala, sabe de quê? Servir com disciplina. Aleluia. Servir com disciplina. Tenha disciplina. Disciplina para o estudo da palavra, disciplina para o seu momento de oração, disciplina para a sua vida devocional. Nada pode atrapalhar a nossa vida devocional, irmãs. Há uma guerra. Se a gente fracassa na nossa vida devocional, a gente vai perder essa batalha, não tem jeito. Acorde mais cedo. Não importa se seu devocional é amanhecer do dia, se é o meio-dia. Você tem que entender qual é o horário.